Olá, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, que nós transmitimos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E hoje vamos trazer mais um tema de interesse geral para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o direito à saúde. Mas antes, nós gostaríamos de deixar para você um e-mail para que você possa encaminhar todas as dúvidas ou qualquer ponderação acerca dos programas anteriores. Algumas dúvidas elas serão selecionadas para que nós possamos responder nos próximos programas. E o e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Wallace Calmon Rossetti. O Dr. Wallace Calmon é jurista, é professor universitário dos cursos de Direito Constitucional e Processo Civil do SESV e Multivix, mestrando em Ciências Jurídicas e especialista também em Direito Tributário, e é membro da Igreja Cristã Maranata. Dr. Wallace, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar com o doutor aqui, com nossos irmãos que nos ouvem, e um tema bastante importante para a sociedade, né, em geral, e principalmente para os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa hora. Esse tema, direito à saúde, é um tema muito sensível, porque várias pessoas elas necessitam de medicamentos, procedimentos médicos, procedimentos cirúrgicos, e às vezes as pessoas não sabem nem onde procurar. Doutor Wallace, fale para nós um pouco acerca do direito à saúde na Constituição. Muito bom, Rodrigo. Nossa Constituição Federal, que é a lei principal que nós temos no nosso direito, ela trata tanto no artigo 6º, que fala dos direitos sociais, tanto no artigo 197 e 196 da Constituição Federal, fala que o direito à saúde é um direito de todos e também um dever do Estado. Então, para ver o tamanho da importância que a nossa Constituição Federal, ela traz esse tema que é o direito à saúde. Então, é muito importante que todos tenham essa consciência da proteção que a Constituição traz à nossa saúde. E essa importância que nós temos, que é algo mínimo existencial que a gente fala, né? É ter saúde, é ter educação, né? Então, esse mínimo existencial a Constituição trata muito bem tratada, né? Então, tem vários artigos em nossa Constituição, e também em leis federais, estaduais e municipais, que vão falar desse tema, da importância da preservação da saúde e também da vida. Doutor Wallace, o que a gente costuma ver bastante no dia a dia são algumas pessoas que elas precisam de alguns medicamentos, às vezes muito específicos, ou até medicamentos de alto custo. Nesses casos, como que a pessoa deve proceder? Primeiramente, Rodrigo, é importante frisar que o sistema de saúde, o SUS, que está disponível para toda a população, né? O SUS hoje ele tem como princípio o atendimento amplo a todas as pessoas que dele necessitam. Não precisa de contribuição, não precisam ser pessoas assalariadas. O SUS hoje é aberto a toda a população. É uma escolha que o nosso legislador fez de abrir o SUS, abrir o sistema de saúde para todos aqueles que necessitam. Então, o primeiro passo da pessoa que necessita de um tratamento médico, de uma medicação, de um especialista, de uma cirurgia, é procurar o sistema de saúde. Os postos de atendimento, a farmácia popular, e através desse primeiro atendimento ele vai ver se vai ser suprido as suas necessidades ou não suprido as suas necessidades. Então ele vai ter que ir a esses postos de atendimentos do SUS e ver se haverá o medicamento necessário para sua enfermidade, se o tratamento que ele tanto necessita vai ser coberto de forma plena e eficaz pelo Sistema Único de Saúde, ou se a cirurgia que ele necessita está possível ser feita nos hospitais públicos que estão à disposição. Então, o primeiro passo dessa pessoa é ir ao sistema de saúde, é ir à Secretaria de Saúde, ao Sistema Público de Saúde e ver se naquele momento será assistido, será efetivado esse direito que é posto ao direito e constitucional de direito à saúde. Perfeito. A pessoa ela procurou o Sistema Único de Saúde, né, ela procurou os postos, ou até mesmo ela procurou muitas vezes o seu plano de saúde particular que ela paga ali. E ela teve o seu pedido negado, ela teve o seu atendimento negado. E o que você orienta nesses casos em que você encerrou toda a discussão de forma administrativa e a pessoa ela não teve ali a resposta que ela necessita? O que você orienta que a pessoa ela deva fazer?
Então, doutor Rodrigo, como nós falamos, é um assunto bastante sensível. A saúde, ela não espera. Então, mesmo que tenha sido negado, ou muitas vezes o que acontece na realidade é até mesmo ter postergado o medicamento, a entrega do medicamento, ou a cirurgia que teria que ser feita, ou o tratamento que era necessário, às vezes é uma demora pelo Sistema Único de Saúde, é necessário a judicialização. A judicialização é quando você usa o poder judiciário, usa a justiça como último recurso para alcançar o direito que é seu, né, o direito como nós falamos, né, o direito constitucional à saúde, como o sistema público às vezes não tem capacidade de ofertar, cabe ao cidadão procurar as vias judiciais, né, através da defensoria pública, de um advogado, e vai através de um processo judicial, que nós podemos explicar depois com alguns detalhes, algumas situações específicas, buscar o poder judiciário que seja efetivado esse direito tão importante, a saúde. Porque às vezes a demora no atendimento, a demora para conceder um medicamento, um tratamento, uma cirurgia, pode causar um agravamento na saúde que não tem como voltar atrás depois. Então, por isso que o poder judiciário é um guardião desses direitos tão importantes. Então, em última instância, né, e como nós bem orientamos, primeiro é necessário procurar o SUS, os postos de atendimento, mas sendo ali denegado, como o doutor falou, ou até mesmo postergado, demorado a efetivação desse direito, é importante que procure as vias judiciais, né? Às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes dentro da sua casa está com uma situação assim, não postergue a buscar essa ajuda do Poder Judiciário para garantir o direito que é seu, é constitucionalmente oferecido ao cidadão. E, doutor Wallace, uma pergunta que muitas vezes é feita, e no judiciário, a pessoa ela consegue todo tipo de remédio, todo tipo de medicamento, ou tem alguns medicamentos específicos que o SUS ou até mesmo os planos de saúde são obrigados a fornecer? Então, primeiramente, existem os medicamentos que a primeira barreira de entrada no Brasil é a Anvisa. A Anvisa ele vai ver se o medicamento ele é seguro, ele foi feito os testes necessários. Então, a validação é da Anvisa. Então, esses medicamentos que a Anvisa autorizou a entrada, a Anvisa trouxe como seguros, que foi feito todos os testes clínicos, a partir desse momento, abre-se o direito de ser concedido ao cidadão. Então, havendo uma necessidade médica daquele medicamento, e na farmácia popular, ou até mesmo o plano de saúde, dependendo do medicamento, possa negar, esses medicamentos que podem ser via judicializados e ser concedido ao cidadão. Primeiramente, o primeiro critério seria justamente a regulamentação através da Anvisa. Perfeito. Existem alguns casos também que é prescrito alguns medicamentos em que a bula ela prescreve uma forma diversa de utilização daquele medicamento, são chamados medicamentos off-label. Nesses casos também, o SUS e os planos de saúde são obrigados a fornecer? Muito interessante, doutor Rodrigo, porque já é consolidada a jurisprudência apontando que, nesses casos, quem define o tratamento é o médico do paciente. Então não pode o plano de saúde ou outro órgão de regulação falar: esse medicamento não é para o tratamento dessa enfermidade, porque isso cabe ao médico. Então, nesses casos, é óbvio que deve prevalecer a receita e a indicação médica do paciente. Então, nesses casos, também é possível, mesmo que a bula do remédio seja inicialmente incompatível com a enfermidade, com o tratamento, mas sendo o médico fundamentando a sua receita e a sua aplicação, é possível, a jurisprudência, os juízes têm apontado que nesses casos vai ser conferido o direito de utilização desse medicamento. É importante a gente frisar que o médico ele detém de autonomia na hora de prescrever o medicamento. Então, se ele prescreveu e o uso é off-label, a pessoa tem o direito de ter aquele medicamento. Muitas vezes também acontece, doutor Wallace, com relação a planos de saúde, o plano de saúde alegar que aquele medicamento não possui a cobertura obrigatória. A pessoa também ela deve aceitar isso ou ela deve procurar os seus direitos? Infelizmente, nós vivemos um momento até sobre a judicialização da saúde, né, tem muito aumentado os casos, muito por essas questões que o plano de saúde às vezes tenta de forma contratual, de forma, o que está escrito no contrato, negar atendimentos, negar medicamentos sobre esses argumentos. Mas é claro e evidente
que o direito à saúde, à medicação, ao tratamento integral do paciente, né, isso é importante, né, quando você está no sistema de saúde, esse direito não é apenas um momento, um atendimento, uma consulta, é um tratamento integral, né, fisioterapia, medicação. Então esse tratamento integralizado é direito do consumidor, no caso do plano de saúde, e o plano de saúde não pode negar somente com essa arguição, né. Se tendo o registro da Anvisa, sendo um remédio seguro, eficaz, como a Anvisa, assim, ele vai fiscalizar, o plano de saúde tem a obrigação legal de fornecer esse medicamento àquele que necessita, principalmente ao seu consumidor, né, que é aquele que adere ao plano de saúde. E frisando também, né, que os planos de saúde, né, eles têm que obedecer aquilo que diz o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, caso a pessoa também se sinta lesada, se sinta prejudicada, né, o plano de saúde ele tem que obedecer a essa legislação. Isso mesmo, é importante, né, porque, o consumidor é tratado como alguém hipossuficiente perante ao plano, né. Não tem como o plano, colocar limitações que no momento inicial o consumidor não sabia, não tinha ciência, né. Então a transparência, né, a boa-fé no contrato, isso vai ser muito utilizado para validar o plano de saúde a tratamentos, né. Infelizmente, muitas vezes o plano de saúde tem tratado o consumidor de uma forma contrária ao que a lei determina, né, utilizando da lei contra o consumidor. Na verdade, como bem o doutor falou, o Código do Consumidor, ele coloca proteção para o consumidor. Então, qualquer momento que ele se sentir lesado, né, desamparado, faltando informações, que é um dos principais problemas do plano de saúde, é a falta de informações, ele deve procurar, nesse caso, especificamente o PROCON, né, que é um órgão que pode esclarecer, pode chamar o plano de saúde para esclarecer alguma dúvida contratual, isso para fazer garantir o direito à saúde. Perfeito. Doutor Wallace, também nós costumamos ver alguns casos em que a pessoa ela necessita de medicamentos de altíssimo custo, né? E ainda assim, eh, a orientação é para que a pessoa ela procure os seus direitos, ela procure um advogado ou procure a defensoria pública, porque no caso o ente, seja a União, Estado ou município, ele tem a obrigação de fornecer esse medicamento. Sim, é importante frisar especialmente esse detalhe, tanto o município, tanto os estados, tanto a União Federal, já tem julgados diversos falando que os 3 são responsáveis por esse direito tão importante que é a saúde. Então, tanto a esfera municipal, tanto a esfera estadual, tanto a esfera, né, da União Federal, eles são competentes para dar ao seu cidadão, à sociedade, a saúde que a Constituição assim o determina, o direito à saúde, o acesso à saúde. Então, nesses medicamentos, mesmo que o Estado ele tenha uma tese, né, que é às vezes os custos muito alto pode trazer um prejuízo Prejuízo ao sistema de econômico. saúde, é econômico, né. Então ele fala que muitas vezes ele não vai conseguir dar o medicamento para todas as pessoas necessárias, mas esses argumentos o STF, ano passado, no final do ano passado, ele fez um julgamento muito importante, que marcou muito o direito à saúde, que foi autorizado a fornecimento de medicação para uma criança de 2 anos, do medicamento considerado mais caro do mundo, Olha só que coisa de milhões, interessante. né, eu acho cerca de 6 milhões o medicamento, porque o tamanho e a importância do direito à saúde. O que importe é o mecanismo complexo do sistema de saúde, mas quando um único medicamento vai salvar a vida de uma pessoa, é por certo que o Estado tem que se esforçar ao máximo para alcançar a saúde dessa pessoa, o direito à saúde dessa pessoa. E aí o STF já tem entendido que entre o interesse do Estado financeiro e o interesse à saúde, à vida do cidadão, o direito à vida ao cidadão tem prevalecido. E isso é importante, esse entendimento do principal órgão de julgamento, que é o STF, Perfeito. porque isso traz uma certeza que esses direitos, essas demandas podem ser alcançadas pelo Poder Judiciário e vidas podem ser salvas por esse direito que a gente está tratando aqui. Agora não seria qualquer medicamento, né, tem que ser um medicamento que ele possui, uma evidência de efetividade e também o devido registro da Anvisa, correto? Correto. Existe os medicamentos experimentais, que são chamados, que é justamente esses medicamentos que não têm um registro devido, às vezes está faltando alguma fase de evidenciação. Esses serão exceções que são tratadas pelo direito caso a caso, mas aqueles que têm registro na Anvisa, já foram, e testados e aprovados como medicamentos seguros para a população, esses com certeza terão o amparo do Estado para que os cidadãos tenham acesso a eles de uma
qualidade de vida melhor e o direito à vida preservado. Ah, perfeito. E é interessante até, doutor Wallace, a gente frisar que nesses processos judiciais que envolvem o direito à saúde, geralmente são processos que eles correm um pouco mais rápido, eh, por conta justamente disso, a saúde não pode esperar. Então, às vezes, a pessoa precisa, por exemplo, eu já tive um caso no meu escritório que a pessoa precisava de um cateterismo, precisava com urgência. Então, a liminar saiu no mesmo dia. Isso não significa que é uma regra, né? Talvez seja até uma exceção, mas é importante a gente destacar que são procedimentos geralmente rápidos e que eles passam muitas vezes na frente de outros processos que estão na fila aguardando o despacho do juiz. Com certeza. Como é um direito que envolve a vida, até mesmo em plantões judiciais é muito comum a gente ver, né? Os plantões, às vezes, a justiça fecha na sexta-feira, às 18 horas, mas fica oficiais do Poder Judiciário de plantão para receber algumas demandas de caráter de urgência. E muitas vezes é levado aos plantões essa demanda de internações, de medicação, de cirurgias, porque às vezes se esperar 1, 2 dias, a situação vai piorar de forma que não vai ter como, né, às vezes, trazer uma solução prática. Então, tanto de medicamento, tanto de cirurgias, tanto de procedimentos que coloquem em vida a vida da pessoa, obviamente haverá um pedido liminar, né, que é o pedido quando o juiz analisa o mais rápido possível, que geralmente é nesse prazo, 1, 2, 3 dias, para uma análise prévia do caso, e muitas vezes é concedida essa liminar e obrigada aos entes federativos ou o plano de saúde a fornecer o medicamento, ao procedimento médico. Então, é importante, como a gente fala, aos nossos ouvintes, aos que estão nos assistindo, se você está passando por uma situação dessa, procure os seus direitos. Às vezes, vou esperar até amanhã, e às vezes demora por uma semana, por um mês, e pode trazer prejuízos que vão trazer reflexos à saúde da pessoa que está ao nosso lado. Então, assim, é um direito de suma importância e de vital urgência. Então, essa urgência, o Poder Judiciário consegue enxergar, os juízes a fazer análise, eles enxergam essa urgência e tentam dar a decisão o mais rápido possível, para que essa decisão seja o mais eficaz possível, né? A gente vê casos, às vezes, infelizmente, que a decisão vem posterior à A necessidade. necessidade da E aí o pessoa, sim. prejuízo já veio, e aí depois a gente tem que tratar os prejuízos e reflexos dessa decisão tardia, às vezes do judiciário, às vezes do sistema de saúde. Então é importante salientar, né, às vezes é o pai que está aí, é o irmão, que a urgência o Poder Judiciário enxerga essa urgência. E aí, ao agir nessa urgência, às vezes a vida vai ser preservada e o direito da saúde vai ser eficiente na vida dessas pessoas. Exatamente. Inclusive, doutor Wallace, ia ser até a pergunta que eu ia fazer para o doutor, se um pai estiver passando por uma situação, às vezes, com o filho, ou com a esposa, ou a irmã com o esposo também, né, a pessoa não pode perder tempo para poder procurar os seus direitos, porque a cada minuto, né, a vida daquela pessoa está correndo risco. E a pessoa, ela tem todos os mecanismos, seja no SUS, seja perante o plano de saúde, ou caso não tenha se resolvido dessa forma, ela tem direito ao acesso à justiça para que ela possa ali obter aquele medicamento. Com certeza, Rodrigo. Lógico que tudo faz parte também de bom senso, né, Rodrigo? Tem casos urgentes, casos não tão Claro, urgentes e casos que pode esperar um pouco, né? Então o sistema de saúde ele já faz, né, esse essa controle, triagem, essa né? triagem daquilo que é muito urgente e daquilo que é pouco urgente. Mas como o doutor Rodrigo falou, tem coisas que às vezes se agravam com o tempo. Em pouco tempo, de um dia para o outro, houve um agravamento da situação, houve uma situação que não se esperava, era uma espera, uma melhora e houve uma piora da saúde. Então, nesses casos, a atenção daqueles que nos ouvem, que tem um familiar, ou até a pessoa mesmo que está passando por essa situação, que procure o seu direito, porque, como nós falamos, é um direito constitucional, um direito garantido. Os três entes, o município que você vive, o estado que você vive, a União Federal, elas têm responsabilidade sobre a sua saúde, de prestar de forma integrativa, né, todo o tratamento necessário para a preservação da sua saúde, da sua vida. Então, assim, às vezes a espera, às vezes você está confiando ali o SUS, né, amanhã vai vir, então assim, às vezes nós podemos esperar e é importante ter essa clareza das vezes que não podemos esperar. E Exatamente. daquilo que não se espera, o Poder Judiciário ele está hábil, né, e habilitado e atento a essas demandas para que esse que não pode esperar tenha o direito preservado e tenha a vida preservada. E nós sabemos que quando uma pessoa está enferma dentro de uma casa, afeta todos dentro da casa, né? Sim. Então isso
é importante o Estado reconhecer e dar esse direito a essas pessoas e que tenham ali a sociedade amparada e as pessoas que têm essa necessidade também, o direito, garantidas a ela. Doutor Wallace, certamente é um tema que nós poderíamos falar aqui por horas, né, sobre ele, porque não esgotaria, né? Tamanha necessidade das pessoas com relação a isso, né? Doutor Wallace, nós gostaríamos de agradecer a sua presença conosco no programa. Agradeço, Rodrigo, o convite. É um prazer estar falando com nossos irmãos em Cristo, né, e todos que nos assistem, e que possa ter esclarecido algumas dúvidas. Tem um e-mail para tirar dúvidas, né? Mande os Exatamente, e-mails por favor. que nos próximos programas a gente pode, tirar essas dúvidas desse importante direito a todas as pessoas. Perfeito. Nós conversamos hoje com o doutor Wallace Calmon Rossetti. O tema de hoje foi sobre direito à saúde. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Um abraço.